Capítulo 37 Reajuste. Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. A injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhe os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Nosso instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zulmira vê-lo-ia buscando energias novas. E, enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falava otimista. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Íamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a como se o fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa quando partimos. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria a atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher que seguia conosco parecia insensível à excelsitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer, mais uma vez, que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. Reparei que para a devoção afetuosa de Zulmira não importava o rumo. Qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria inútil. Creio que, se em vez da refulgente luz do lar da bênção apenas víssemos trevas, para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? Quando penetramos o berçário, onde o menino repousava sob a abnegada vigilância de Odila e Blandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que a sustentou paternal, asseverando: Zulmira, não perturbes o pequenino se o amas. É meu filho, bradou semidesvairada. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço, e, por isso, fomos teus companheiros na presente viagem para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te ensombre a alma. Certamente o carinho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te. Pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Tocada por essas palavras, Zulmira desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro
e recordou a luta que haviam atravessado quando do afogamento do pequeno irmão de Evelina. O remorso voltou a refletir-se-lhe na mente e, atribulada, exclamou: Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. A interpelada acariciou-a compadecidamente e ajuntou: Tem paciência. A aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos à vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas de socorro celestial. E, beijando-a nos olhos, aduziu: Enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Agora, porém, que sofro as agruras de minha prova, acentuou Zulmira em tom amargo, penso em teu anjinho. Odila, aconchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou satisfeita: Ouve, meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Ante a companheira, perplexa, acrescentou o convincente: O corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes, por nosso intermédio. E, sorrindo: Como vemos, somos 2 irmãs, partilhando o mesmo amor. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas o choque da revelação como que lhe imobilizara a garganta. No imo da alma, de certo algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo, para ajustar-se ao repouso preciso. Agora sim, pensava surpreendida, começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento, ao mundo tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê? O pensamento dolorido intentava penetrar os segredos do tempo, arrastando-a ao passado remoto, mas o cérebro doía-lhe dilacerado. Realmente, não lhe seria possível, naquelas circunstâncias, qualquer incursão no domínio das reminiscências, mas percebia, enfim, a bondade eterna que reúne as almas nos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio logo após seus esponsais e o manifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava e reconheceu que a providência divina, ligando-a ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais a rival, mas a benfeitora que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela em pranto silencioso, qual se lhe fora filha, a ocultar-se nos braços maternais.
A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhe os cabelos. «Convém-lhe o repouso», afirmou Clarencio, o amigo. «Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental». Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós no descanso justo, e seguiu-nos. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Voltaríamos para reconduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhoras gerais. Afastamo-nos assim para regressar em breve. Com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante. O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou, então, delicioso sonho. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte, e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem, contente, trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-as satisfeita. Recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via o objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Permanecia convicta de que vira Júlio e abraçara-o. Onde e como? Não saberia dizer. Mas o contentamento que a felicitara era bem o testemunho de que recolhera naquela noite benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina, encantada. Sim, disse Antonina, concordando, a providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que a dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual e adquirindo novo ânimo para a luta. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. A senhora julga então possível? Indagou a dona da casa, de olhos faiscantes. Como não? Aduziu Antonina, confortada. A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior que vem sendo para mim precioso sustentáculo. A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque, ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescença.